Então, como eu falava, não é? Jesus foi privado pelo Pai. Quanto ele esteve aqui no seu ministério, ele não sabia. Será que algumas pessoas, aproveitando essa oportunidade, sabendo que Jesus não sabia de fato quando ele voltaria, quando se daria o fim do mundo, é, será que pessoas, sabendo disso, pega o gancho, né, para julgá-lo limitado em suas convicções? Uma pessoa que se equivocou falando em verdades, ou seja, ele deve ter confundido destruição do templo com o fim do mundo. Será que tem pessoas que poderiam fazer isso? Mas aí você diz, alguém diz, Gerson, outro dia eu fui ler Mateus 24 e alguns versículos dá a entender se tratar do fim do mundo, sim, antes de eu ter chegado no versículo 34, que você disse que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. É aquilo que eu falei para vocês. Você lê esses versículos e algum diz que o sol não escurecerá, que as estrelas vão cair do firmamento, o filho do homem vindo numa nuvem, não é? É a linguagem figurada que eu citei para vocês, tá certo? E eu vou tentar mostrar isso agora em alguns versículos que nós vamos ler juntos, tá? Porque essa confusão, sinceramente, ela só vai existir até irmos até essas passagens do Antigo Testamento e ver que foi uma expressão usada também pelos profetas quando quiseram definir, por exemplo, a destruição de Edom, a destruição do Egito, a destruição de Babilônia, reinos grandes. Chegou um momento que veio um povo mais forte do que eles, destruíram, né? Invadiram a cidade, tá certo? Rapidamente aqui, para não estender muito esse vídeo, né? Eu vou citar aqui alguns desses versículos. Então, o primeiro está em Isaías 13:9. Vamos ler esse versículo junto? Olha lá, diz o seguinte esse versículo, porque no caso aqui seria a destruição de Babilônia, tá certo? Olha a linguagem que foi usada por Isaías, o profeta bíblico, quando o inimigo invadiu ali Babilônia. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade, né? Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Essa passagem diz respeito à destruição de Babilônia. Vamos ler outra passagem aqui. O mesmo vai acontecer com os edomitas. Isaías 34:4. Olha só o que diz: todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Quando a destruição veio sobre o povo edomita, olha a linguagem que o profeta usou. É a mesma que Jesus usou quando falou da destruição de Jerusalém, tá certo? Quando se tratou do Egito, vamos ler a passagem, está em Ezequiel 32. Então, Ezequiel 32, vamos lá. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor. Então veja bem, quando a destruição aqui foi contra o Egito, olha a linguagem que o profeta usou, né? Se você tiver alguma dúvida, pega a tua Bíblia, vai lá para o título, certo? O capítulo 32 de Ezequiel, e você vai ver lá que a destruição é contra o Egito, certo? A linguagem foi usada pesadamente, como aconteceu ali com relação a Mateus 24, tá certo? Agora você pode perguntar por que essa expressão tão severa, né? Usa uma expressão simbólica bastante severa. Por quê? A gente precisa lembrar de alguns detalhes, né? E se você já leu, por exemplo, Lucas 13, você vai ver Jesus ali chegando próximo à cidade
e simplesmente lágrimas vão escorrer dos seus olhos. Por que, Gerson, Jesus vai chorar? Por que isso vai acontecer com Jesus? Simplesmente porque ele olha para a cidade, olha para os moradores da cidade. E ele usa uma expressão bem forte, especial, né? No sentido de sentimento. Porque ele simplesmente vai dizer que gostaria de fazer com os judeus o que uma galinha faz com os seus pintinhos, abrigá-los debaixo de suas asas. Ele falou isso com lágrimas, porque realmente foi o sentimento dele. Ele queria ter feito muito mais por esse povo judeu, mas eles não permitiram, pelo fato de não ter o aceitado. Olha que passagem linda essa, especial. Lucas 13:34. Está lá: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Por quê? Eles não quiseram. Havia uma hostilidade. Havia uma cegueira no povo judeu. Cegueira principalmente causada por instruções erradas. Eles tinham muitos ensinamentos errados e isso cegou por completo o entendimento dos judeus. E quanto a isso, deixa eu ler alguns versículos para vocês verem como é sério a ideia de dar ouvido a uma instrução errada, tá certo? Olha só o que Paulo fala em Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo está falando aqui dos judeus. Havia muito zelo em seus corações, mas um zelo sem entendimento. Porque eles não conseguiram entender e compreender de fato qual era a vontade do Senhor. Tá certo? Uma outra passagem que nos ajuda é 2 Timóteo 2:25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tá bom? Então veja bem que versículos que realmente nos ajuda, né, a entender a seriedade de dar credibilidade a uma falsa instrução. Uma das instruções com maior peso que os judeus receberam, sabe o que dizia essa instrução errada? Que Deus nunca abandonaria sua habitação. O templo era considerado a habitação de Deus. Então eles receberam essa orientação errada, que Deus nunca permitiria nada acontecer, por exemplo, o Império Romano, fazer o que eles fizeram depois de uma geração, como Jesus citou. Não é? Deus escolheu aquele lugar para ficar com o seu povo. Então, como assim? Meros mortais, exércitos meramente humanos, vão conseguir vir e destruir esse templo, essa cidade. Essa foi a instrução errada que eles receberam. Percebe o perigo de receber uma instrução errada? Percebe? Os cristãos fugiram de Jerusalém por conta da profecia de Jesus. Os judeus ficaram e foram terrivelmente destruídos. Né? A fascinação do discípulo que perguntou que pedras, que construções tem a ver com essa cegueira que imperava ali nos judeus. E os seus discípulos eram fortemente influenciados por isso. Eles tinham essa tendência, certo? Porque toda a questão de Mateus 24, esse capítulo de Mateus 24, Marcos 13, se dá justamente por um discípulo, o outro ali, olhar para a construção do templo. Eles estavam seguindo para o Monte das Oliveiras, eles olharam e era tão lindo, tão belo aquilo, e eles falaram para Jesus: Senhor, que pedras, que construções. E a resposta de Jesus foi: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí ele começou a explicar, não é? Como se daria, e aí é esse contexto todo que eu acabei de falar para vocês aí anteriormente, tá certo? Então eles foram influenciados também, porque eles achavam que aquele templo nunca poderia ser destruído, porque era habitação de Deus. Né? Então havia essa influência, claro que não igual a dos judeus, mas havia sim, tá certo? Parte da expressão tão forte que Jesus usa tensionava impactar os discípulos. Jerusalém, há muitos se desviaram, a ponto de quando o dono da casa chegou, disseram não para ele. Simplesmente disseram não.
Mas ele fez tanta coisa, Gerson, sinais, prodígios, ele ajudou tanta gente. Mas rejeitaram. Não adiantou nada aqueles sinais, não adiantou nada aqueles prodígios que Jesus realizou ali em Jerusalém. Vocês se lembram, provavelmente já ouviu falar da história da vinha. É muito bonito isso, porque havia um senhor da vinha, ele foi para outra região e arrendou a sua vinha para alguns viticultores. Não é? Depois de um tempo, não é? Houve a safra e tudo mais, e ele pediu para alguns servos ir pegar então a sua parte que lhe competia. A vinha era dele, ele simplesmente arrendou para os viticultores. Mas os servos foram, e sabe o que aconteceu com alguns dos servos? Eles bateram, outro eles mataram. Sabe o que o senhor, o dono das terras fez? Vou mandar o meu filho. Vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar, o meu filho eles vão ouvir. Se você já conhece essa história, essa parábola que Jesus contou, você sabe o que aconteceu com o filho desse dono da vinha. E Jesus usa essa história para ilustrar o que de fato iria acontecer com ele. Eles não respeitaram, eles não ouviram. Pelo contrário, mataram o herdeiro, mataram o filho do dono da vinha. Crer nisso, crer que Jesus errou, é crer que foi ele que causou toda essa confusão e falta de entendimento. E se é assim, teríamos que crer como alguns grupos religiosos, né, que eles acreditam que Jesus não passou de um homem, de um grande homem, um profeta renomado, mas que não passou de um mero homem. E se eu creio nisso, eu insurjo na possibilidade de crer que Jesus errou, assim como nós, meros mortais, erramos. Jesus não foi um mero homem. Jesus não foi um profeta, mesmo que seja dos grandes. Jesus é o Filho de Deus. Desceu dos altos céus para vir para essa terra, para ajudar a mim, a você e a raça humana a ter uma oportunidade de viver eternamente com Ele na glória. Isso vai se dar ou quando Ele retornar, o fim dos tempos, como eu estou citando aqui, não tem nada a ver com pandemias, tá? Porque tudo vai estar normal, tudo vai estar caminhando de maneira normal, certo? Ou, se amanhã ou depois, eu ou você e a raça humana, consequentemente, vai morrer e vai partir desse mundo. Quando eu partir desse mundo, de uma certa forma, Jesus veio para mim. Indiretamente, ele veio para mim. Porque ao morrer, eu vou ter que prestar conta da minha vida. E lembra o que a gente tem batido na tecla aqui constantemente? É necessário estar vigilante. É necessário estar atento. A gente não sabe o dia que vamos ter que prestar conta das nossas vidas. Essa é a mensagem do Evangelho. Espero que tenha sido proveitoso para você. Espero que juntos a gente pôde aprender, porque para mim foi um privilégio poder ler essas passagens, montar aqui esse esboço para a gente poder usar essa tecnologia, né, para juntos a gente aprender, se edificar e compreender de fato as coisas como são. Sem acréscimos, sem diminuições, porque os versículos que nós lemos aqui são versículos sérios. Não tire e não coloque nada na palavra de Deus, porque ela não precisa, ela já é completa e é perfeita. Tudo bem? Foi um prazer e a gente vai dar sequência e falar de outras coisas em outros vídeos. Tá bem? Obrigado.